Bom, está comigo aqui o diretor técnico do CETUT, Vinícius Rufino. E ele ouviu aqui o que disse o prefeito. Ele disse que a greve do motorista é incentivada pelos empresários do transporte coletivo. Rufino, boa noite. Boa noite. Tudo bem? A luta. Você viu o que disse o prefeito? Temos ouvido várias declarações esses dias e, assim, enxergando com preocupação e com cautela, né? No sentido de saber analisar mas na expectativa de que a gente consiga resolver as coisas da melhor maneira possível. Deixa eu ver essa sonora direitinho aí do prefeito, para a gente ver o que foi que ele disse, no contexto, porque ele falou en passant, no contexto, dá para colocar a minha produção? Coloca aí, diretor Maquilanda. Doutor Peixoto. Já estou agindo. Eu disse na minha campanha política que o transporte coletivo era um dos pontos que eu iria tratar com bastante carinho. Não se admite o lavrador, o homem pobre, o homem assalariado ter esse sofrimento causado principalmente por os empresários do transporte coletivo. Tá batendo, eles estão batendo. 3 vezes eu conversei com eles, estão batendo de frente com o prefeito, que não tem medo de onça nem de lobisomem. Portanto, nós vamos agir sem agressão, mas vamos agir dentro do olhar jurídico, mas das ações administrativas do prefeito de Teresina. Não está havendo diálogo não, filho? Eu acho que está havendo pouco diálogo. Tá? Ainda não tivemos, e olha que a gente já tem um mês de um pouco mais de 30 dias aí de gestão nova, e tivemos muito pouca conversa com o órgão gestor. Tá? Isso preocupa porque nós temos um contrato de concessão, existem regras a serem cumpridas nesse contrato, né? Existe toda essa questão do subsídio, tá? Não existe benefício de um lado, benefício de outro. É tudo muito claro. Basta você ter conhecimento correto, basta você estudar como é que foi o processo de licitação, como é que constam os termos no contrato de concessão. Está tudo descrito. Qual é a situação hoje das empresas? A situação das empresas hoje é uma situação que eu chamaria de um pré-colapso. Tá? Hoje, vou contar uma historinha. Se fosse o paciente, lá para trás, estaria onde? Ele estaria da UTI para lá. É isso, da UTI. É isso. Lamentavelmente é isso. A gente não tem como por aí. O que acontece? O sistema, até antes da pandemia, e olha que já vinha havendo uma queda, que a gente poderia listar vários motivos para ver essa queda de demanda, que não acontece só em Teresina, acontece no Brasil inteiro, mas de 10 anos para cá o sistema já vinha perdendo cerca de 60% da demanda, né, ao longo de 10 anos. Tá? Isso está acontecendo no Brasil todo, é decorrente de vários motivos, né, da revolução digital, a acomodação das pessoas em casa, a facilidade de aquisição de veículos e a mudança de modal, né, serviço de aplicativo e etc. Mas o que acontece é que, na situação antes da pandemia, o sistema ele transportava 220 mil passageiros por dia aproximadamente e empregava para isso uma frota de cerca de 400 ônibus, 396 ônibus. Né? Era uma frota suficiente para atender essa demanda de 220 mil passageiros por dia. E quando entrou toda essa situação da pandemia, as medidas de distanciamento social, as medidas de isolamento, os lockdowns, a nossa demanda, a gente viu essa demanda cair 95%. Não caiu não, despencou. Despencou. Tá? Houve uma redução de frota determinada pela prefeitura, até como parte da medida de isolamento, e quando se houve a retomada das atividades comerciais, a frota hoje, já para trazer para o dia de hoje, a gente está trabalhando, o sistema de transporte coletivo hoje, ele está operando com cerca de 220 ônibus, ou seja, cerca de 55% dos 55 a 60% da frota normal, mas está transportando apenas 25% do que se transportava antes. O que antes se transportava 220 mil passageiros, hoje nós estamos transportando cerca de 56 mil passageiros por dia. Então, assim, se a gente parar para observar, 50, 60% de oferta, de custo, né, para 25% de demanda, nós temos aí um desequilíbrio muito grande, né, que só se resolve em uma eventual revisão de termos, né? Revisão de tarifa, revisão de remuneração. E necessidade
fora de qualquer precedente de subsídio, né? É necessário que se seja revisto isso. Não há qualquer tipo de combinação, não há qualquer tipo de conversa para tentar prejudicar ninguém. O que há de fato é um colapso. O que há de fato é uma necessidade de que o poder público intervenha no sentido de auxiliar as operadoras nesse momento. Socorro. Um socorro, exatamente. E nem só, exatamente, eu não chamaria nem de socorro, era simplesmente cumprir o que consta no contrato. O contrato de concessão, ele prevê isso. Ele é totalmente baseado no que presume e no que define a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei Federal. No artigo 8º, ele define que serviços listados, eles devem ser compostos de uma tarifa de arrecadação, uma tarifa a ser cobrada pelo usuário e uma tarifa de remuneração do sistema. Em outras palavras, o que significa isso? Eu tenho um cálculo técnico, né? O sistema, o município, inclusive, faz esse mesmo cálculo técnico do que deve ser uma tarifa a ser cobrada por usuário para manter um equilíbrio do sistema, para que a prefeitura não precise fazer nenhum tipo de aporte, tá? É o que a gente chama de tarifa de remuneração. A essa tarifa é equiparado o valor que seria cobrado do usuário. A título de exemplo, ano passado, em 2020, o valor dessa tarifa ele deveria ser de R$ 4,78. O prefeito optou, e é uma decisão do prefeito que está definida no regulamento de transporte coletivo, é uma decisão exclusiva do prefeito, a tarifa que ele quer ofertar para o usuário, o quanto ele quer que o usuário pague pelo serviço, né? Foi optado por uma tarifa de R$ 4,00, com essa diferença de 78 centavos, e para isso foi necessário se analisar se a prefeitura teria saúde financeira para fazer essa cobertura dos 78 centavos por cada passageiro transportado, tá? Agora, em 2021, nos cálculos que já fizemos, nós no sindicato, chegamos aí num resultado que, mantendo certos termos e num eventual retorno à situação normal, é importante que se diga isso, se a gente for calcular uma tarifa com os valores de passageiros transportados atualmente, a gente chega num valor que não dá nem para falar aqui, um valor totalmente fora da realidade. É um valor impagável, vamos chamar assim. Seria quanto, Rufino? Seria algo em torno a 15, 16 reais de tarifa. É uma coisa que não dá nem para a gente mencionar. Não dá para discutir. Então, assim, se a gente considerar os termos antes da pandemia, a gente pega uma média de passageiros transportados numa situação normal, vamos chamar assim, antes dessa situação toda de pandemia, a gente teria uma tarifa de R$ 5,04, né? Em havendo a decisão da manutenção do prefeito por essa tarifa de R$ 4,00, que é o que a gente está enxergando, é o que está caminhando, ele deve fazer essa cobertura desse R$ 1,04. Que, fazendo um cálculo em cima dessa realidade apontada, seria alguma coisa em torno de R$ 2.500.000 por mês, aproximadamente. Seria um aporte adequado. Seria um aporte a título de subsídio que cobriria essa diferença de tarifa, né? E em não havendo esse aporte, a gente tem todo esse comprometimento do sistema, né? A gente tem hoje uma situação que essa arrecadação, nesse exato momento das empresas, ela sequer é suficiente para pagar o salário dos operadores. E aí é onde entra toda essa complicação, né? A gente entra exatamente nessa beira desse colapso exatamente por isso. Vem cá, havia um subsídio do combustível, já existe? Não, aqui nunca houve o subsídio de combustível. Nunca houve? Não, Teresina, o município de Teresina, a gente não tem, o único subsídio que nós tivemos até hoje, da esfera municipal e estadual, foi uma redução do ISS que ocorreu lá em 2012, antes inclusive do processo de licitação, né? Que na época ele foi aplicado para efeito de compensação no início da integração, naquela integração temporal, né? Mas que cedinho se esvaiu, né? Se a gente considerar que o impacto da integração ele chegou à casa dos 12%, eu tive 12% de passageiros que deixaram de pagar a tarifa porque passaram a trafegar em 2 ônibus utilizando a integração,
né? Essa redução, ela rapidinho, ela perdeu o efeito, vamos dizer assim, diluído. O impacto dela foi diluído. Mas assim, não temos nenhum outro tipo de subsídio e é um outro ponto que deve ser discutido. E quem é que paga a tarifa do estudante? Ele não paga meia. Exatamente. Quem é que paga a diferença? A tarifa, a composição da tarifa, só para a gente também aproveitar e contextualizar. Porque ele pagaria R$2, não era? Não paga. Exatamente. Teresina é a única cidade do Brasil das que dão algum tipo de benefício para o estudante, né, que dão um desconto na tarifa do estudante, é a única cidade do Brasil que o desconto é menos de 50%. Isso. Nosso desconto aqui é de 34%, aliás, é de 76%. Enfim, a tarifa do estudante representa 34% da tarifa inteira. Né? O estudante hoje paga 1,35 aqui. Pagaria 2. Pagaria 2 numa situação que acontece nas outras E quem é que cobra isso aí? Todo tipo de benefício a qualquer tipo de usuário do sistema é um valor que vai ser refletido diretamente em quem paga a tarifa inteira. Né? É aquela continha básica que a gente costuma fazer. Está ocorrendo isso ou não? Considerando essa tarifa de hoje, não. Nós temos uma tarifa que está aquém do valor calculado. Né? Então, o que precisaria se haver seria ou uma tarifa adequada, né, para fazer essa cobertura pelo menos do estudante, né, ou um subsídio. E aí a gente entra na esfera também daquele passageiro que anda 100% gratuito. Né? Que é um direito de lei. Tem muita gente que anda gratuitamente no sistema. O sistema hoje, ele... Polícia, deficiente, idoso. Policial, militar, policial civil, se eu não estiver enganado, pessoa com deficiência, idoso. Né? E oficial de justiça. Também tem direito à gratuidade. Essas categorias têm direito à gratuidade. Né? Alguém cobra isso aí? Tem subsídio? Não. Gratuidades legais, vamos chamar assim, elas não entram nem na composição da planilha de custo. Tá? A planilha de custo, o estudante entra somente a parte do estudante que paga, ou seja, é o que a gente chama de passageiro equivalente. Né? A gente considera, para efeito de cálculo, somente quem paga efetivamente a tarifa inteira. Seria 100% do pagante inteira, mais aqueles 30 e poucos por cento que representaria o estudante, a quantidade de estudantes que pagariam, somando todos, uma tarifa inteira cada um. Né? Então quando a gente faz uma conta de quantos por cento do sistema hoje equivalentemente não pagam nada, nós chegamos a um número aí, fora as integrações, de cerca de 30, 32% do sistema não paga tarifa nenhuma. Quase a metade. Se a gente botar as integrações, considerar o passageiro integrado como uma gratuidade também, a gente chega a quase 50%, chega a 46%. Né? Exatamente. Que é um direito também. Isso a gente não discute, a questão de direito. Porém, benefícios na tarifa, eles precisam ser subsidiados. Porque senão, a conta chega no desequilíbrio que chegou. Né? Se a gente, à medida que a gente vai criando benefícios, criando recursos que beneficiam a categoria A, B, C ou D, sem enxergar o impacto que isso vai causar em quem está operando o sistema, a gente chega num sistema que não tem capacidade nem de pagar salário, nem de investir em estrutura, em frota nova, em instalação nova, em manutenção dos veículos, e a gente chega num sistema que vai trazer um serviço que não é da qualidade que o usuário espera, que o passageiro espera. Né? E o principal afetado nisso vai ser o próprio passageiro. Então, lamentavelmente, a gente precisa ter certos tipos de subsídio, que hoje nós não estamos enxergando. Né? É necessário que seja... E dá para dialogar, conversar sobre isso com o poder municipal? Não é nem a questão de dar ou não dar, seria uma questão de ser necessário. Né? É necessário, pelo menos, que se cumpra ou que se dê andamento ao que vinha sendo cumprido do contrato. Tá? A questão desse subsídio básico que já vinha andando e que agora a gente ainda não recebeu ele por completo. O CETUD pode judicializar isso? Esse não cumprimento do contrato? É sempre uma possibilidade. Né? O desejável é que não se chegue. Porque, pelo que você falou aí, vai ter um colapso no sistema. Exatamente. Parar. Estamos caminhando para isso, lamentavelmente. Né? A preocupação toda do serviço hoje é exatamente essa, é de tentar manter um serviço minimamente adequado, tanto para atender a população,
quanto para manter os postos de trabalho dos trabalhadores, né? Que é exatamente a discussão que tá em voga agora, que está mais acalorada esses dias. Mas, assim, nos termos que estão nesse exato momento, está tudo uma situação muito complicada. A gente precisa, de fato, de mais diálogo para poder chegar no entendimento, se chegar na forma correta, na forma que deve ser feita. Esse é um assunto polêmico, vibrante, que interessa a todos. Você vai voltar aqui para a gente dar sequência a essa conversa, tá certo? Estamos sempre à disposição. Foi muito boa a sua explanação, espero que o povo tenha entendido. E nós vamos continuar com esse debate aí. Ok, Rufino? Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Muito obrigado, estamos à disposição. Conversei aqui com o Vinícius Rufino, que é o diretor técnico do CETUT, sobre, segundo ele, a grave situação do transporte coletivo em Teresina.